Aqui eu tenho Lucas, capítulo 10, versículo 17. Voltaram depois os 70 com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes Jesus: Eu via Satanás como raio cair do céu. Veja só a visão de Cristo. Eu via Satanás como raio cair do céu. Aqui estamos dentro de um quadro de pregação do Evangelho do Reino. Aqueles 70 saíram a pregar o Evangelho do Reino de Deus. E vieram com boas novas. Senhor, os demônios se nos submeteram. Ficaram contentes. Houve o resultado. E Jesus disse: Eu vi Satanás cair como um raio do céu. Este é o efeito quando a mesma medida é efetuada hoje. Satanás, ele cai por terra. Ele fica debaixo dos nossos pés. Quando nós pregamos a mensagem do reino de Deus. E hoje Apocalipse 14 dá essa mensagem para os nossos tempos. Um anjo levando a mensagem do Evangelho eterno. A nossa missão hoje é pregar a mensagem do Evangelho eterno. É com essa mensagem que Satanás estará debaixo de nossos pés. Eles tinham que pregar o Evangelho do Reino de Deus. Agora, para fazer isso, eles tiveram uma orientação. Olha, vocês não vão levar muito fardo, não. Não vão levar fardo, não. Porque se levarem fardo, pode prejudicar a pregação do Evangelho. Vocês têm que estar livres de fardos para pregar a mensagem do Evangelho de Deus. Que mensagem Jesus Cristo deu para os seus discípulos? Se livrem dos fardos. Se livrem dos fardos. E preguem o Evangelho eterno. E o produto final, eles vieram felizes, que tiveram resultado, os demônios submetiam. E Jesus disse: Eu vi Satanás cair do céu. Hoje nós temos que pregar o Evangelho de Apocalipse 14. O Evangelho eterno. Mas temos que tomar a mesma atitude que tomaram os discípulos. Temos que pregar sem fardo. E temos fardo hoje? Temos. O maior fardo que nos limita hoje em dia é o igrejismo. São as barreiras denominacionais. Isso não permite a rapidez da pregação do Evangelho. E com isso Satanás está zombando. Pois o mundo está progredindo numa dimensão de bilhões. A igreja está progredindo numa dimensão de 1000. Está avançando muito lentamente. Daí a ignorância sobre a mensagem do reino de Deus. Pois Jesus já tinha dito: se um reino estiver dividido, ele não vai subsistir. E o reino do cristianismo está subdividido em denominações. Isso trava o avanço do Evangelho eterno, pois cada um fica fechado em suas prisões, em suas muralhas, em suas 4 paredes. E ali cada um vai zelar da sua doutrina, do seu perfil, dos seus dogmas, vai cuidar daquilo. Vai se suster naquilo. E o Evangelho eterno
fica esbarrado. Pois o reino está dividido em denominacionalismo, igrejismo, em tradicionalismo e outros ismos dentro da igreja. Eu já tenho dito, o apóstolo Paulo, ele assustou. Ele tinha pregado o evangelho com fundamento, e o fundamento era Jesus Cristo. E ele, em diversos lugares, revestivos de Jesus Cristo. É a nossa vestimenta. É a túnica única, sem costura, de uma peça só, Jesus Cristo. Pois ele é quem fez a reconciliação, ele é o Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo, agora podemos ir ao trono de Deus sem medo. Jesus colocou Deus como nosso Pai, logo nós somos filhos de Deus. Nós esquecemos esse posicionamento de filhos e ainda continuamos com o posicionamento de servos. Há uma diferença entre servo e filho. Filho tem herança. Filho herda. Nós temos a herança das promessas de Abraão. Herança que nos vem pelo exercício da fé. É pela fé que alcançamos a nossa herança. Então temos que andar pela fé e não por doutrinas de homens, dogmas de homens, ensinamentos de homens, ideologias de homens, que se traduzem nesses denominacionalismos, nesses igrejismos. Isso trava a igreja. E o mundo anda em bilhões, enquanto que a igreja anda em 1000. E assim, o conhecimento de Deus não é avançado no mundo. Então temos que ver esse ensinamento de Jesus Cristo para os seus discípulos. Vá fazer a obra, pregue o evangelho do reino de Deus, sobre o qual Satanás vai cair do céu como um raio. Mas não levem fardos consigo. Abandone suas ideologias. Joguem fora seus fardos, suas limitações, suas torres de Babel. Vá somente com aquela mensagem de Apocalipse 14. O evangelho eterno. Vá com essa mensagem dos nossos dias. Ela está falando de um juízo próximo. Isso vai exigir preparo. Prepare-se para encontrar com seu Deus. O evangelho eterno do anjo está dizendo que você deve se preparar para encontrar com Deus, porque você vai encontrar com o juiz à frente. Depois deste juízo, espera um lago de fogo. Nesse lago de fogo vai ser lançado Satanás, seus anjos, e todos aqueles que não concordaram com o evangelho de Jesus Cristo. Não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, seu Mestre, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como aquele que fez a reconciliação com Deus. Hoje nós podemos ir diretamente ao Pai através do nome de Jesus Cristo. O Pai está disposto a fazer tudo aquilo que um pai faz por um filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando do amor de Deus. Mas tem gente que diz que Deus criou o mundo e abandonou e deixou-nos à nossa própria sorte. Isso é uma mentira diabólica. Deus te ama. Ele quer reconciliação. Ele quer que você conheça suas mensagens, suas boas novas. E essas boas novas devem ser proclamadas a todo mundo e então virá o fim. Mas para ela ser proclamada com eficiência, o homem tem que abandonar os fardos. Os discípulos foram pregar a mensagem do Evangelho. Mas Jesus disse, vá sem fardos. Temos que tirar os nossos fardos. Temos que tirar os nossos igrejismos, essas barreiras, esses limites.
que impede do evangelho do reino de Deus avançar aqui neste mundo. Assim vamos submeter Satanás debaixo dos nossos pés. E nós sabemos que nós somos os pés de Cristo. Nós somos o corpo e os pés de Cristo, e Ele é o nosso cabeça. E quando o inimigo de Cristo estiver debaixo dos seus pés, ele virá. Então a coisa está dependendo de nós. Temos que tirar os nossos fardos. Ordens velhos temos que jogar fora. Igrejismo temos que jogar fora. Denominacionalismo temos que jogar fora. Tradicionalismo jogar fora. Agora é época de nos apossarmos do Evangelho de Apocalipse 14. O Evangelho eterno. Isso vai nos unificar numa mensagem só, no mesmo Espírito. Pois o Espírito há de tomar do que é meu, disse Jesus Cristo, e vai entregar para vocês. Seremos de uma só face. E assim o inimigo será submetido debaixo do estrado de nossos pés. Mas é necessário que sejamos como os discípulos de Jesus, que façamos o que eles fizeram. Eles não levaram fardo quando foram anunciar o Evangelho do Reino. Por isso tiveram sucesso e vieram cheios de alegria. E Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu, como um raio. É assim que nós vamos submeter Satanás debaixo dos nossos pés, quando tirarmos essa divisão, esses limites, essas barreiras denominacionais do nosso caminho, esses fardos, esses odres velhos, podres, que estão atrapalhando o vinho novo. A mensagem do Apocalipse 14, do Evangelho Eterno. É uma boa nova, né? Vamos eliminar esses fardos do nosso caminho? Vamos pregar o Evangelho sem fardos? Como fizeram os discípulos de Cristo? Vamos ver Satanás cair das suas alturas e das suas mentiras. E logo Cristo virá. Porque quando esse evangelho for pregado a toda a nação, tribo e língua, como testemunha a todas as gentes e povos, virá o juízo. Isso quer dizer que Cristo está próximo. Está próximo. Está próximo. Vamos contribuir tirando os nossos fardos. Como os discípulos não levaram fardos para pregar o evangelho eterno. O evangelho do reino de Deus. Por isso tiveram sucesso e Satanás caiu do céu como um raio. Vamos pôr Satanás debaixo dos nossos pés, nos unificando numa só mensagem. O evangelho eterno de Apocalipse 14. É uma boa nova, não é?